E aí, meninos, bora começar? Vamos lá, então. Quanto mais cedo a gente começa, mais cedo a gente termina, melhor é para nós. Bom, meninos, a gente começou aí, né, falando sobre a questão da sanidade de animais, enfim, N e N outras coisas. O que nos levou a poder estar estudando toda a definição, né, da RISPOA, né, que é a parte das tecnologias aí que a gente vinha estudando, né, que a gente pôde observar, tá? Então, hoje a gente vai estar trabalhando, né, sobre essa questão, terminando a questão da RISPOA. E aí, pessoal, eu queria ver com vocês, para vocês não deixarem eu esquecer de falar sobre a questão da prova, tá bom? De vocês aí. Deixa eu só aceitar o pessoal aqui, pessoal, quer aceitando, né? Chat, é um monte de treino. Então, calma aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Achei. Quase que nós não achamos. Bom, pessoal, a gente viu aí então as consequências aí, né, da inspeção sanitária de carnes e derivados, né? Nós estudamos também a questão de pescados, né? Vamos ver aqui quem mais. Enfim, nós tivemos aí, né, uma série de inspeções aí. Hoje eu já vou pular direto a alguns outros assuntos, tá? Sobre a questão de processos de abate, né, dos animais. A gente pular a parte de mel, então a parte de processo de abate dos animais, tá bom? Bom, pessoal, o que que a gente tem que entender da questão de abate? O que que a gente tem que entender sobre toda essa legislação? Por quê, né, disso daí? Então, isso é importante, pessoal, para a gente poder estar averiguando a situação do processo do animal, tá? Então, vamos lá, pessoal. Seção 2, processo de abate dos animais, tá? Artigo 115, pessoal, vem falando o seguinte: a matança,
né, de emergência e o abate dos animais que chegam ao estabelecimento em precárias condições de saúde, impossibilitados de atingirem a sala de abate por seus próprios meios, bem como, né, dos foras que foram excluídos do abate normal, após exames, né, anti-morte. Por exemplo, pessoal, de morte. O animal, às vezes, ele foi afastado. Chegou um rebanho de bovinos, né, um caminhão, vamos supor, chega 18, né, 10 é abatido, por exemplo, 14 é abatido e 4 não, então vai fazer um exame desses animais para ver o porquê que eles foram recusados, né? Parágrafo único. Devem ser abatidos de emergência animais doentes, agonizantes, com fraturas, contusão generalizada, hemorragia, hipertemia, decúbito forçado, sinais clínicos, nervos e outros estados, tá? A juízo de inspeção federal. Bom, então o animal que chega doente, o animal que chega nervoso demais, dando coice, enfim, o animal que chega muito agitado, ele é logamente, pessoal, mandado para abate, tá? Então ele não é perdoado. Vamos lá. No caso em que houver dúvida do diagnóstico de processo septicêmico, né, a Inspeção Federal lançará mão de colheita e exame bacteriológico, principalmente quando houver inflamação dos intestinos, tá? Mamas, úteros, articulações, pulmões, pleura, peritônio, né? Ou lesões supradas e gangrenosas, tá? Parágrafo único. Quando se trata de animais com sinais clínicos nervosos, tá? Ou de inspeção federal, poderá lançar mão, né, de colheita do material para envio de laboratório para laboratórios oficiais ou credenciamentos para diagnósticos, tá? Então, isso é muito importante. É proibido a matança de emergência na ausência de funcionário na Inspeção Federal. É proibido a matança de emergência na ausência de funcionário da Inspeção Federal. Quando vocês for prestar um concurso para ser um da parte federal aí, né? O cara não pode abater o animal se não for com a sua autorização e você tá perto. Porque entende como que você forjou aquela situação, tá? São considerados, tá, impróprios para o consumo humano os animais que abatidos de emergência, tá, se enquadrem nos casos de consideração prevista no regulamento ou por outras razões justificadas pela Inspeção Federal. Bom? Parágrafo único. Sempre que os animais abatidos de emergência apresentem, logo após a morte, carne com reação ácida, as carcaças devem ser consideradas impróprias para o consumo humano. Tá? Então, consumo humano, tá bom? Artigo 119. Animais que tenham morte acidental nas dependências do estabelecimento. Perdão, pessoal. Desde que imediatamente sangrados, a juiz de inspeção federal podem ser aproveitados. Por exemplo, pessoal, o animal foi e enfiou a cabeça numa cerca, dentro da batedora. E essa cerca fatalmente cortou esse animal, né? Esse animal vai morrer. Para ele ser abatido ali na hora, o médico veterinário ou o técnico, né, de inspeção ali, federal, ele tem que estar junto. Porque senão forjou a morte do animal. Parágrafo único. Nesses casos, a Inspeção Federal avaliará a quantidade de sangue retirado, tá, na musculatura, fenômenos congestivos das vísceras, sobretudo fígado, rins, baço e tecido subcutâneo, tá? Verificará se a face interna da pele está ressecada, avaliando ainda a presença de congestão hipostática,
tá? Verificará se a ferida da sangria tem ou não seus bordos infiltrados de sangue, levará em conta a coloração da parede abdominal, o odor, né, que se exala no momento da evisceração, além de outros sinais de informações que obtenha para julgar se a sangria foi ou não realizada com o tempo, tá? 120 aí, pessoal. Só é permitido o abate de animais por métodos humanitários, utilizando-se de prévias insensibilização baseada em princípios científicos, seguindo de imediatamente a sangria. Então, por exemplo, eu não posso pegar o animal, o bovino, e chegar lá e já degolar o animal, né? Primeiro você dá um tiro com uma pistola, né? Com a pressão, com a pistola de pressão, enfim, com arma de pressão ou outros métodos, e depois que esse animal cai, que ele fica mobilizado, você faz o corte, né, desse animal. Muitas vezes o pessoal não esfola, né, faz um corte, principalmente frango, né, faz um corte na veia, né, do animal. Então vai ali, enfia a faca, dá um cortezinho e pronto. Então, para não machucar o pescoço. Os métodos empregados para cada espécie de animal devem ser aprovados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, cujas especificações e procedimentos devem ser disciplinados em regulamento técnico, tá? É facultado o abate de animais de acordo com os preceitos religiosos. Julgamento, tá? Presta bem atenção. É facultado o abate de animais de acordo com preceitos religiosos. Jugulação cruenta, tá? Desde que sejam destinados ao consumo por comunidade religiosa que os requeira ou ao comércio internacional com os países que façam essa exigência, tá? A sangria deve ser completa, tá? E deve ser realizada com o animal suspenso pelos membros traseiros ou por outro método aprovado pela DIPOA, tá? Parágrafo único. Nenhuma manipulação pode ser iniciada antes que o sangue tenha escoado o máximo possível, respeitando o período mínimo previsto no regulamento técnico. Ixi, Maria. Nossa Senhora. Peraí, pessoal. Guarda só um pouquinho que está na próxima folha. Aqui. Artigo 122. As aves podem ser depenadas por qualquer dos seguintes processos. Tá? Primeiro, a seco ou após escaldagem em água previamente aquecida. A depenagem pode ser seguida ou não da imersão em substância adesiva. Qualquer outro processo depende da autorização da DIPOA. Tá? O que seria DIPOA, pessoal? Seria como se fosse o núcleo onde estuda, né, a questão de produtos de origem animal. Tá? Então, inspeção de produtos de origem animal. Departamento, né, de instrução de produtos de origem animal. Artigo 123. Devem ser obrigatório a depilação de toda a carcaça de suídeos, ou seja, os suínos, pela prévia escaldagem em água quente ou processo similar aprovado pela DIPOA, sempre que a mesma deva ser entregue ao consumo com pele, tá? Então, isso é importante, tem que tirar os pelos. A operação depilatória deve ser completada manualmente ou através de equipamentos apropriados e as carcaças devem ser levadas após a execução do referido processo. Então, tem toda essa questão aí, tá?
Então, não é simplesmente fazer o abate do animal. É proibido o chamuscamento de suídeos sem escaldagem e depilação prévia. O que é isso, pessoal? Passa maçarico. É obrigatório a renovação contínua da água no sistema de escaldagem dos suídeos. Não seja por lote, seja cada quantidade de animal, enfim, tá? Pode ser autorizado o emprego de coadjuvantes de tecnologia na água de escaldagem a critério da DIPOA. Artigo 124. Sempre que julgar necessário, a Inspeção Federal determinará a redução na velocidade do abate, tá? De abate aprovada. A evisceração deve ser realizada em local que permita pronto exame de vísceras com identificação perfeita entre essas e as carcaças de forma que não ocorram contaminações. Sobre pretextos, alguns podem ser retardados a evisceração, tá? Isso é importante. No caso do retardamento não intencional da evisceração, as carcaças e vísceras são julgadas a critério da Inspeção Federal, de acordo com a norma técnica específica que ele está trabalhando. Terceiro, a Inspeção Federal aplicará as medidas preconizadas no capítulo, tá? Inspeção pós-mortem, tá? Então, pós-morte, no caso de contaminação de carcaça no monte das vísceras, das eviscerações. Então, aí é descartado, tá, pessoal? Depende do tipo da víscera do animal, do que o animal consumiu com algum problema ou contaminação, a carcaça é descartada. É de responsabilidade do estabelecimento a manutenção rigorosa da correlação carcaça-víscera e o perfeito sincronismo entre estas na linha de inspeção. A cabeça, antes de removida do corpo do animal, deve ser marcada para permitir fácil identificação com a respectiva carcaça e suas vísceras, respeitando-se as particularidades de cada espécie, tá? Detalhe aí no parágrafo único, a retirada do órgão, tá, de órgãos ou parte da carcaça de aves lagomorfos e suínos não será permitida antes que seja realizada uma prévia inspeção. Artigo 127. É permitida a insuflação como método de separação de pele, né, de vitelos, ovinos e caprinos, né, da mesma forma, permitindo-se a insuflação dos pulmões para atender preceitos religiosos. Como assim, professor? O que é vitelo, pessoal? O que é vitelo? Faça uma pesquisa aí e me fala, o que é vitelo? O que é vitelo, pessoal? Professor, vitelo não é novilho, não? O que é? Não é não, né? Não. O que é que você falou? Não entendi. Eu falei novilho. Isso, seria o filhote. É? Isso? É isso aí. Então, é o filhote. O que acontece? Então, o animal chegou prenha ali, né, emprenhou, o produtor não sabia, ninguém sabia. Que, por exemplo, pensa comigo, uma vaca Nelore que tem prenha, por exemplo, 5 meses, o cara não, 5, 6 meses, o cara não vai querer mandar esse animal, né? Então, às vezes, o cara passou despercebido, viu, mandou. Então, é permitido, né, essa insuflação como método de separação da pele, né, de vitelos, aí de ovinos também, de caprinos. Da mesma forma, permite-se a insuflação dos pulmões para atender preceitos religiosos. Algumas religiões aí, tá? É permitida a insuflação como método de separação da massa musculares de suínos, tá? De suídeos. Bom? Calma aí, deixa eu só
arrumar aqui isso. O ar utilizado deve ser filtrado e monitorado através de análise. O equipamento desinfetado com água em temperatura de 82,2 graus Celsius, né? Ou outro método comprovado de equivalente eficiência. Artigo 128. Antes de chegar à sala de abate, os animais devem passar por banho com água em volume de pressão suficiente para promover a limpeza e remoção de sujeira. Principalmente, pessoal, os suínos. Vocês já repararam que suínos, quando chegam no frigorífico, muitas vezes eles são abatidos? Seja abatidos assim, antes de ser abatidos, eles passam por uma câmara com canos. Uma vez eu tomei até choque num cano daquele. Que começa a cair água para limpar os suínos. Vocês já perceberam isso? Professor, eu desconheço, eu não conheço bem dessas áreas, eu nunca tive o conhecimento, não. Certo, eu vou mandar depois para vocês uns vídeos aí. Parágrafo único. O banho de aspersão pode ser dispensado atendendo às particularidades de cada espécie. Por exemplo, o bovino não é necessário. O bovino ele não deita nas fezes, entre aspas, igual os suínos, né? Onde tem lama, provavelmente tem fezes. Onde tem fezes, existe um risco de contaminação. Seção 3, inspeção pós-morte, aspectos gerais. Artigo 129. Nos procedimentos de inspeção pós-morte, o médico veterinário oficial deve ser assessorado por agentes ou auxiliares oficiais devidamente treinados e avaliados regularmente, tá? Então tem todo esse quesito aí. Parágrafo único. O número de auxiliares deverá ser suficiente para a execução das atividades. Então, não é colocar um funcionário para ele fazer, por exemplo, na morte do animal lá, bater o animal, né, dar um tiro lá no animal e fazer a sangria do animal e ainda tirar, por exemplo, a pele do animal. Então, isso não pode, né? Então, é um para cada função. Artigo 130. A inspeção pós-morte consiste no exame de todos os órgãos e tecidos, né, abrangendo a observação e a apreciação de seus caracteres, né, externos, sua palpação, a abertura dos linfônodos, tá, correspondentes, além de cortes sobre os tecidos dos órgãos, quando necessário. Artigo 131. A inspeção pós-morte, né, da rotina deve obedecer a seguinte sequência, respeitando as particularidades de cada espécie. Primeiro, observação dos caracteres sensoriais e físicos do sangue por ocasiões da sangria. E durante o exame, todos os órgãos, né, no caso em que a inspeção federal julgar necessária razão de observação do exame ante-morte. Vamos fazer o exame antes do animal morrer e um depois que o animal morrer. Exames de cabeça, músculos mastigadores, língua, tocilas, glândulas salivares e linfônodos, tá? Correspondentes. Então, por exemplo, quando a gente diz isso, pessoal, porque muitas vezes a língua é utilizada no consumo humano, né? Exames da cavidade abdominal, órgãos e linfônodos correspondentes, exames da cavidade torácica, órgãos e linfônodos correspondentes, e exame geral da carcaça sensorial e os linfônodos cavitários, né, inframusculares, superficiais e profundos acessíveis, além da avaliação da correspondência gerais da carcaça, pessoal. Então, olha para vocês verem que não é simplesmente chegar e abater o animal, tá? Artigo 132. Nas carcaças devem ser examinados, após a incisão, os linfônodos inguinais, tá? Ou retromamários, tá? Os ilíacos, os isquiáticos, os
pré-curais, tá? E também os pré-escapulares e os pré-peitorais, tá? Considerando as particularidades da espécie animal que está sendo inspecionada, tá? Então, espécie sob inspeção. Nas espécies ovino e caprino, a inspeção baseia-se na palpação dos pré-escapulares e pré-crurais, praticando-se incisões sempre que necessário, tá? Então, nos suídeos, durante a inspeção, né, das meias carcaças, devem ser incisidas e examinados os linfônodos, tá? Inguinais ou retromamários, tá? E assim por diante. Já nas aves, cujo sistema linfático apresente informações ganglionares, palmipédes e em gerais, esses devem ser examinados. Isso vai ser, pessoal, essas coisinhas todas, vai ser lá na hora do abate, tá? Então, isso quem vai falar lá vai ser o médico veterinário, o técnico que tá lá. Então, isso no momento eu vou pular algumas partes, porque não é muito pertinente a nossa observação, tá? Nós temos outras coisas ainda para ver. Porém, esse tipo de exame, quem vai fazer é a Instituição Federal, tá? Claro, independentemente se é para poder fazer por exemplo, levar daqui para Quirinópolis, levar daqui para Mineiros ou daqui para Jataí, enfim, tá? Então tem toda essa questão aí. Eu tô passando devagar, pessoal, por causa do mouse, tá? Porque senão o trem aqui vai voar de uma vez aqui, que aí o trem dá tilt. Ah, peraí. Calma aí, pessoal. A questão de pescados não é nosso muito foco, tá? Mas eu vou disponibilizar o material de vocês. A parte que eu preciso que vocês entendam, nós estamos chegando. A questão, pessoal, que eu queria tirar a dúvida, acho que se eu não me engano foi até o Natal que perguntou. Só tô caçando aqui para me tirar a dúvida, tá? Peraí. Ô, Ciro, Pode falar. deixa eu te falar, eu tenho um material aqui que eu acho que seria bom. Depois eu vou passar no grupo lá para os meninos dar uma olhada como é que é. Isso. O antemorte e o pós-morte. Muito bom. Você trabalha nessa área? Eu trabalho no CIF. Isso é muito bom, hein? Eu tenho um Pessoal, material aqui sobre recebimento dos animais, sobre a limpeza, emergência, o antemorte, pós-morte, você as trabalha na área avaliações, de suínos, fazer. suínos, Ah, lá na abate de BRF. suíno. Isso. Mas você não é concursado. Não, só técnico mesmo. Só a gente mesmo, auxiliar de veterinário. Ah, sim. Isso é muito importante, Eu então. trabalho com Eu trabalho com um agente oficial do Ah, CIF. entendi. É muito rígido, né? Muito. Pessoal, Critério demais. isso é verdade. Aí você disponibiliza, tá, Antônio? Se você puder, pra gente lá. Isso é muito Eu importante. vou passar no grupo lá. Certinho. Pessoal, essa questão aí, né, que eu queria pular, então a gente já falou bastante de carne, né? Eu queria relembrar vocês com a questão de ovos, tá? Por que da questão de ovos? São alimentos que a gente vai trabalhar bastante, bom? Então isso é muito importante aí. A gente falou bastante sobre leite, falou sobre qualidade de ovos, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre ovos. Carne a gente já falou, então essa questão de antes, pós-morte, sim, é muito bem detalhado. O colega vai disponibilizar o material, vocês vão ver, tá? Então, inspeção industrial e sanitária de ovos e ovoprodutos, tá bom? No artigo 247, pessoal, também regido por lei, tá? Ovos frescos ou submetidos a processos, né, de conservação aprovado pela DIPOA só podem ser expostos ao consumo humano quando previamente submetido à inspeção e classificação prevista neste regulamento.
Artigo 248. Entende-se por ovos frescos que não forem conservados por qualquer processo e se enquadram na classificação estabelecida neste regulamento. Parágrafo único. Os demais devem ser acompanhados, né, de designação da espécie que procedam, tá? Que procedam aí. Então, se é o tipo branco, roxo, marrom, enfim, tá? Artigo 249. Os ovos recebidos nos entrepostos, tá, de ovos ou fábrica de ovo produtos devem ser provenientes de estabelecimentos avícolas devidamente registrados, relacionados ou cadastrados junto ao serviço oficial competente. Os entrepostos de ovos e fábrica de ovo produtos devem manter a relação, né, atualizada dos fornecedores. Isso é muito importante. Segunda cláusula aí. Os ovos recebidos nesses estabelecimentos devem chegar devidamente identificados e acompanhados de uma ficha de procedência de acordo com o modelo, né, estabelecido em normas técnicas específicas. O artigo 250 diz o seguinte, pessoal. Após a classificação dos ovos, o estabelecimento deve manter registros auditáveis, ou seja, que não pode acontecer erro, tá? Disponíveis ao Serviço de Inspeção Federal. Parágrafo único. Os registros supercitados devem abranger dados de rastreabilidade, quantidade de ovos classificados por categoria de qualidade e peso. E outros controles conforme as exigências aí, né? Essas nossas exigências. Artigo 251. Os estabelecimentos de ovos e ovoprodutos devem executar os seguintes procedimentos que serão verificados pela Inspeção Federal, tá? Então, por exemplo, garantir condições de higiene em todas as etapas de processo, armazenar e utilizar a embalagem de maneira a assegurar e inocuidade do produto, realizar exame pela ovoscopia em câmera destinada exclusivamente a essa finalidade, medir a altura da câmara de ar com o instrumento adequado, classificar e pesar os ovos com equipamentos adequados e executar os programas de autocontrole estabelecidos pela DIPOA, tá, pessoal? Isso é muito importante aí a todos nós tá sabendo dessa questão, porque uma vez que você tá nessa área, nesse ramo, então a gente não sabe o que vem por aí. Isso pode mudar, tá, pessoal? Artigo 252. Os ovos devem ser acondicionados em embalagens próprias e inocuados, tá? Devem a sua rotulagem atender às legislações específicas vigentes. Então, pessoal, por isso que eu falo para vocês, isso muda, tá? Artigo 253. Os ovos destinados ao consumo humano devem ser classificados ao categoria A e B, de acordo com as suas características qualitativas, tá? Parágrafo único. A classificação dos ovos por peso será completada em regulamento técnico. Alguém já trabalhou com questão de ovo aqui, da turma que está presente, pode falar? Já trabalhou com questão de ovo? Alguém? Só caipira, Silvio. Só caipira. Ovo, agora vamos lá. Ovo tem diferença nutricional? Acho que não, viu, você? Não? Não. O que mais? Ô, Silvio, Oi? mas de acordo com a nutrição dos animais, não tem uma interferência nesse valor nutritivo dos ovos? Muito pouco, que muitas vezes não é nem contabilizado. Por quê? Sempre você lembra
Pode falar? Tem mais a ver com qualidade de casca, essas coisas assim, né? Isso. Ou- Nessa interferência, isso. Por exemplo, se faltar cálcio, não quer dizer que internamente no ovo vai estar faltando cálcio, não. A casca do ovo vai estar faltando cálcio. Cálcio para formação. Um detalhe, para galinha, o ovo foi feito para tirar pintinho. É igual o embrião da vaca, da mulher, né? Para gerar a vida. Então, para gerar a vida, a mulher não come, a vaca não come, a cadela não come. Ela não tem que nutrir ela e o embrião. A galinha ela não tem essa vantagem. Então, para a galinha poder nutrir, ela já coloca todos os nutrientes que é necessário ali para o pintinho nascer. Então, vocês lembram disso, pessoal? Pro resto da vida de vocês. Agora, em questão de gosto, aí tudo bem. Tem pessoas que preferem ovos caipira, tem pessoas que preferem ovos de granja, e assim por diante, tá? Com relação a falar assim, porque o ovo de galinha caipira ele tem menos proteína do que o ovo de granja. Mentira, tá? Isso é ilusão de doido, isso aí quem fez essa pesquisa é a maior mentira. A gente respeita, mas é mentira, tá? Então, começa por esse fato. Ovo é ovo. Agora também assim, detalhe, não adianta querer pegar um ovo de avestruz e falar que a mesma proteína dele é de uma galinha. São um animal aí que pesa, né, tem interferência de peso muito grande, então, né, nós estamos falando para tomar galinhas, tá? Artigo 254. Os ovos da categoria A devem apresentar as seguintes características qualitativas, tá? Primeiro, casca e cutícula de forma normal, lisa, limpa, intactas. Por isso que a gente muitas vezes tem que ver, né, uma dieta correta. Câmara de ar à altura não superior a 6 milímetros, né, e imóvel. A gema visível à ovoscopia, somente sobre a forma de sombra, sem contorno aparente, movendo-se ligeiramente em caso de rotação do ovo, mas regressando à posição central. Tem essa questão, é igual eu falei, Natal, ele é mais gostoso. Por quê? Ainda eu quero até fazer uma pesquisa. E lá no campo já tem essa pesquisa feita, mas eu quero fazer essa pesquisa na minha propriedade. Eu vou pegar 3 lotes. Dentro desses 3 lotes vai ter determinadas galinhas. E eu vou trabalhar com assim. Uma galinha, um lote, eu vou trabalhar com o milho, sendo um alimento energético. Qual que é o pigmento do milho? Qual que é a cor? Chega a ser quase um laranjado, não é? Vou trabalhar com sorgo e vou trabalhar com um mais fraquinho, tá? Então, por que eu vou trabalhar com um outro energético mais fraquinho, de cor mais clara? Por que eu vou trabalhar com esses 3? A ave, para na hora do processo da gema, ela faz o processo de pigmentação. Então, tudo que a ave consome é pigmentado. Por isso que dá muitas vezes cor no pão de queijo amarelinho, que é feito com ovo caipira. Por isso que muitas vezes, quando o pão de queijo ele é mais branquinho, foi feito com ovo de granja, tá? Mas questão de gosto, Natal, não tem comparação, tá? Clara, limpa e translúcida, consistente, sem mancha ou turvação e com chalaza intacta. Cicatrícula, tá? Desenvolvimento imperceptível e materiais estranhos, né? Matérias estranhas, cheiros estranhos, não admitidas, tá? Por exemplo, ovo, né, que já perdeu. Artigo 255. Ovos de categoria B devem apresentar as seguintes características qualitativas. Ei, gente, mas é bom demais trocar, porque você vê que tem alguns alunos que participam de uma disciplina e outros não participam. Fala, a pessoa não foi na sua disciplina porque... Ei, mas como é bom, já peguei uns 2, 3 alunos. Ovos que não se enquadram nas características físicas fixadas na categoria A, mas considerados inóculos, né? Inócuos, tá? Os ovos que apresentam manchas sanguíneas pequenas e pouco numerosas, e na clara e na gema, e também ovos férteis
provenientes de estabelecimento avícola de reprodução que não foram submetidos ao processo de incubação. Então, isso tudo é classificado ovo de categoria B, tá? Parágrafo único. Os ovos de categoria B serão destinados exclusivamente à industrialização. Então, todos os ovos que a gente consome é ovo tipo A. Aí, tem hora que eles colocam mais caro o ovo. Você chega em determinados mercados em Rio Verde e pergunta a seção dos ovos. Né? Vocês vão ver lá que tem ovos com ômega 3, ômega 6, a dúzia do ovo é quase R$25 e assim por diante. Então, isso já são aditivos acrescentados aí. Tá? Artigo 256. Os ovos trincados ou quebrados, limpos, né, que apresentam a membrana testácea intacta, devem ser destinados para industrialização, a fim de eliminar os riscos microbiológicos, né, ou reduzi-los a nível aceitável tão rapidamente quanto possível. Alguém já comprou em algum supermercado da nossa região cartelas e cartelas de ovos que você compra assim? Você compra X ovos, 10 vem quebrado. E uma catinga, mas uma catinga muito grande. Alguém já comprou? Ciro, eu não, porque eu sempre, quando eu vou pegar cartela assim, geralmente se eu levanto ela e dou uma olhada por baixo. E depois eu vou, pego o ovo cru e vou verificando. Momento que você compra lá, mas você traz para casa e de repente passa 2, 3 dias, ninguém aguenta a carniça. Não, quebra tudo, né? Mas é assim. É desse jeito, né, Natal? Boa observação. Parabéns, Clay, também foi uma boa observação. Então, muitas vezes, é compensatório a gente pagar mais caro num produto que a gente vai ter na prateleira. É isso que o mercado faz, tá? Não é porque a gente não dá conta que a gente é obrigado a comer qualquer coisa que coloca na nossa mesa, né? Parágrafo único. O procedimento para a quebra de ovos trincados ou quebrados só poderá ser realizado mediante a implementação do programa de análise de perigos, né, e pontos críticos de controle, tá, pelo estabelecimento. Aí, santa glória de Deus. Vocês não pegam o ovo e colocam lá debaixo da torneira e lava, não. Pelo amor de Deus, tá? O que vocês fazem, pessoal? Primeiro de tudo, passa um pano, tá? Ah, mas o ovo tá cagado. Uai, tá cagado porque algum problema no seu galinheiro. Porque se tivesse uma cama lá boa de absorção, eu garanto que o seu não tava cagado. Ah, mas se tá, tudo bem. Aí você passa uma escova, sabe aquelas escovinhas que as mulheres utilizam? Então, para limpar a unha, vocês passam aquela escovinha, limpa. Por quê, pessoal? Porque vocês evitam contaminação. O ovo, lembra lá na aula, são mais de 5.000 poros, muito mais. Aí você vai e molha, né? Só isso. Aí o ovo vai indo, com o tempo perde, né? É, uma palha de aço, enfim. Tem entre outras formas aí, para a gente poder estar fazendo essa limpeza, tá? Deixa eu ver aqui. Eu mesmo, você falando aí agora, foi uma bronca em mim, porque eu geralmente eu gosto de lavar. É contaminação. Pois é, eu não... É falta de conhecimento mesmo faz isso, né? Então foi uma bronca para mim aqui agora. Tem que observar. Ótima pergunta, Ana Karen. Pessoal, observa a pergunta da Ana Karen. Eu vou ler aí. Ciro, eu notei uma diferença muito grande hoje em ovos de um mercado que comprei, tá? Fiz eles cozidos e a gema ficou muito clarinha e não ficou com uma gema dos caipira. E também ficou meio roxinho em volta da gema. Por que será? Primeiro de tudo, o ovo era um ovo branco ou um ovo marrom? Me fala só essa interferência aí, Ana Karen. Branco. Ótimo. A dieta dessas aves são composta muitas vezes por uma dieta muito bem balanceada no nível proteico, tá? Muito bem balanceada.
E a questão de pigmento na ração, tá? Pigmentos na ração. A galinha caipira, a gente só joga o milho, só o milho. Quando coloca uma ração, é uma outra ração do outro fazendeiro. Joga o milho e a galinha vai lá, ela come um pouco de bosta da vaca, ela come um carrapato, ela cisca e come uma minhoca, enfim, ela vai comendo. E vai formando esse pigmento, né? Primeiro de tudo, o pigmento, ele vem do alimento. E aí, quando o animal consome esse alimento, é feita a pigmentação na gema, aí beleza, tá? E outra, ele ficou meio roxinho, não é questão que o ovo perdeu, não. É porque você deixou muito tempo cozinhando, tá? O ovo tem a questão certa nutricional aí pra gente poder estar alimentando. Bom, Ana Karen? Então não é porque tava perdendo, não. Agora, se ele ficou com cheirinho meio desagradável, aí tudo bem. Mas é normal tudo isso que você falou, tá bom? Não precisa se preocupar. É proibida a utilização de ovos trincados e sujos, tá? Para a fabricação de ovoprodutos, assim como a lavagem de ovos trincados, tá? Então, tem toda essa questão aí. Os ovos destinados para a produção de ovoproduto devem ser previamente lavados e secos antes de serem partidos em condições que garantam a sua inocuidade, bom? Então, esse é o primeiro fator. Vamos lá. Calma aí. Artigo 257. Os ovos devem ser armazenados, tá? E transportados em temperatura constante. Parágrafo único. Quando os ovos forem resfriados, a rotulagem deve conter as especificações de conservação. Tá? Então, especificar. Tudo bem, Paulo Henrique? Artigo 258. As câmaras de depósitos ou porões, tá, de quaisquer veículos terrestres, fluviais, marítimos e aéreos que recebem ovos derivados para comércio interno ou internacional devem estar limpos, livres de quaisquer produtos por sua natureza, que possam também, pessoal, transmitir odor, né, ou sabores estranhos. Aí, pessoal, pelo amor de Deus, moçada, essa aula prática de extensão rural, eu vou falar um pouco também sobre agroindústria. Moçada do céu, vocês vão ver cada situação deprimente, mas tudo bem. Professor, eu crio umas galinhas lá na minha propriedade, eu faço a coleta dos ovos, já embalo e já levo para vender. Ah, não, pessoal, não faz um trem desse comigo, não. Não, vocês não vão fazer um trem desse comigo, eu tenho certeza que vocês vão mudar. Independentemente se é caipira, se é inglês, se é francês, se é romano, se é chinês, ou se é suíço, não sei onde seja seu ovo, limpa, pessoal. Vocês não é obrigado a ter toda uma instalação para poder fazer todo o processo desse. Aqui a gente está falando de grandes indústrias. Então, um produtor pequeno entra no SIM, né? Se é de inspeção municipal, ele tem que ter uma salinha, né? Eu não tenho condição de ter uma salinha, mas eu quero tirar o SIM, aí é outra coisa. Agora, se você quer vender seu ovo, mas garanta a qualidade do consumo do seu ovo, porque eu conheço muitas granjas que não tem qualidade no produto. Quando eu digo qualidade, pessoal, uma forma de trabalhar eficiente e pequenos produtores que ganham de lavada, tá? Então, isso vai do técnico. Ele lava com a escovinha, com a esponja de aço, enfim. Não molha, não molha. Ah, mas vai catingar ovo. O cara não vai cheirar ele vai cheirar o ovo lá na hora que ele vai comprar? Não, não vai, ele vai ver, né? Então, se ele vê, por exemplo, que a casca, né, tá mais dura, mais firme, então a gema, isso é muito bom, né? E assim por diante. Artigo, né, 259. São considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentem alterações da gema e da clara, sendo gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue, alcançando também a clara, tá? Presença de embrião com manchas embriatórias ou em adiantado o estado de desenvolvimento, com pigmento manchando sangue lá, tá, pessoal? Não pode. Mumificação, né, ou ovo seco,
É um ovo catingudo, na hora que se estoura, só Jesus na causa. Podridão vermelha, negra ou branca. Ah, pessoal, esse aí quem nunca passou por isso vai pegar um ovo que tá naquele estoura na pessoa, eu vou falar. Aí vocês vão saber o que é caatinga. Presença de fungos, tá? Externas ou internamente. Cor, odor ou sabor anormais. Ovos sujos, tá? Externamente por materiais estercorais, tá? Que seriam as fezes dos animais, ou que tenham estado de contato com substâncias capazes de transmitir odor ou sabores estranhos. Aí o cara, eu já peguei isso, ele coloca todos os ovos, né, da propriedade, do lado da casinha de ração e do outro lado tem a casinha de veneno. Aí você não sabe se, no mesmo tempo, a questão do consumo ele vai absorver, né, por questão do poro, né, troca de gás, o cheiro do veneno, ou se o rato vai acabar passando lá em cima. E aí, moçada, aí o negócio é mais sério, né? Então tem toda essa questão, né, do ovo aí. Detalhe, o Kleber me fez uma pergunta no WhatsApp. Vocês veem tanto que é difícil. É chat, WhatsApp, é leitura, então é meio difícil. Por que o ovo ele forma aquela bolinha? Então, por que é aquela bolinha? Quem lembra lá na aula, o que é aquela bolinha que forma entre a casca e o ovo quando ele cozinha? Alguém pode me responder? Você fala, não é aquele do fundo, não é entrada de ar? Não, né? Uhum. Eu acredito que a pergunta dele seja isso, que eu não sei outra bolinha, não sei a gema ou essa bolinha aí. É isso, Kleber? A bolinha que você fala é essa questão? Isso mesmo. Então, é isso aí, Natal. Você pode responder? Vocês viram isso, pessoal? Então, professor, é aquela parte que, do fundo, ali onde entrada de ar tem do ovo, né, não? Que ele estava falando? Isso, é a câmara de ar do ovo, tá? Então, por causa disso, ali tem oxigênio, tá, Kleber? Na aula prática, eu vou falar um pouquinho, na nossa prática de extensão, vou falar um pouquinho sobre vegetal, vou falar só um pouquinho sobre ovo, vou falar um pouquinho sobre tudo. Pode falar, Natal. Sim, eu só queria fazer uma colocação aqui de quando você passou essa matéria, Aham. você lembra que você explicou assim sobre a parte da gente ver sobre uma luz, saber a condição do ovo por dentro? Até Sim. mesmo quando o ovo... Então, eu fui fazer essa experiência que na casa da minha irmã tinha uma pata Aham. lá chocando. Aí eles iam jogar os ovos fora porque já tinha tempo, né? E pensava que não tinha nada. Aí eu fui fazer a experiência com a luz do celular. Se não me engano, foi no terceiro ou quarto dia. Aí eu tinha observado que os ovos estavam escuros, né? Aham. Exato. Aí no terceiro ou quarto dia, os patinhos nasceram. Viu? Aí eu Tá pedi para vendo? segurar um tempinho e acabou dando certo. Tá vendo? Tanto que é importante. Que bom, Natal. Fico muito feliz com isso. Tá, pessoal? Depois, ovos quebrados que apresentam rompimento da casca estiverem sujos, então isso é proibido ao consumo humano, tá? Ovos que apresentam rompimento da casca da membrana testácea, ovos que contêm substâncias tóxicas, ovos que foram submetidos ao processo de incubação ou por outras razões a juízo de inspeção federal. Bom? Artigo 260. Sempre que a inspeção federal julgar necessário, remeterá a amostra de ovos e ovoprodutos para análises microbiológicas físico-químicas, tá? Artigo 261, tá? Os oviários, granjas, tá? E outras propriedades avícolas, nos quais quer estejam granzando, né, zoonoses, não podem destinar sua produção a consumo, tá? Por exemplo, está passando algum processo de zoonose lá. Parágrafo único. Esse estabelecimento deve ficar interditado até que provem como documentação fornecida por autoridades de órgãos competentes responsáveis pela sanidade animal e que cessou a esse livre,
né, de zoonose que gravasse. Então por que gravou? Artigo 262. Os ovos considerados impróprios para o consumo devem ser condenados. Podem ser aproveitados para o uso de não comestível, desde que a industrialização seja realizada pela instalação adequada, né? E seja atendidas às especificações dos produtos não comestíveis que será fabricado. O nosso último artigo da noite, tá? Artigo 263, na embalagem de ovos com casca de ovo produtos é proibido acondicionar, tá? Em uma mesma embalagem ovos frescos junto com ovos submetidos a processo de conservação, bem como ovos oriundos de espécies diferentes. Tudo bem, meninos, até aqui? Vocês entenderam? Entendidos, meninos, até aqui? Alguma dúvida? Deixa eu só pegar o diário aqui, pessoal, para a gente poder fazer chamada. Aguenta aí, moçada. Vocês aguentam. Tá aqui, na verdade. Vamos lá. Alan Carlos, Ana Karen, Andréia. Ana Karen, presente. Antônio Soares está aí. Antônio Soares, presente. Bruno, Caio, Carlos, Clébio, Cli. Bruno, presente. Certo. Clébio, presente. Clébio e Clay presente. Carlos Henrique tá na aula? Não. Dean, Divino, Eduardo, Eginaldo, Fernando, Francisco, Gabriel. Dean, presente. Gabriel Cruvinel, Geslaine, Elder Hudson. Presente, Geslaine. Elder, presente, professor. Beleza. Jailson, João Lucas, José Augusto. Ciro, você colocou presença para mim? Coloquei. Jailson tá. não está, João Lucas. Pode ficar tranquila, tá bom? José Augusto Valeriano. Josemar, Júnior, Karina, Lorivaldo, Lucas. Júnior César, presença. Lucas Barros, Lucas Rezende, Lucas Vieira, Luiz Gustavo, Myron, Marcelo. Deixa eu só... Calma aí, pessoal. Mariana, Marisa, Maurício, Mirane. Mirane, presente. Mariana. Presente. Marisa, Maurício, Mirane. Mirane tá aqui, professor. Monaísa, beleza. Natal. Paulo Saraiva, Rafael Luiz Borges está aí. Rafael Silva Campos, Hauer, Renner pai, Renner filho. Rodrigo, Ronilson, Vinícius, Walisson, Warlen, Wellington, Wilker. Wellington, presente. Beleza. Ronilson, presente. Beleza, Vinícius. Moçada, é o seguinte. A gente encerra a disciplina de extensão rural. Qual é o conteúdo da prova? Vai cair na prova... Deixa eu só ver aqui se tem mensagem aqui. Natal, coloquei presente. Dean, coloquei presente. Todo mundo tá com presente. Vamos lá. Vai cair na prova, meninos, toda a questão logística aí, nossa. O que seria essa questão de logística nossa aí?
vai cair na prova de agroindústria, o slide de tecnologia de leites, a legislação de leite e carnes, os slides de carne. Só esse que nós lemos a de informação para complementar as nossas aulas, tá bom? Então não fiquem preocupados, nossa, não é muita lei, não, preocupe com a lei de leite, com os slides lá de leite, com a legislação de leite, vocês já fizeram essa atividade. A parte de carne, pessoal, é tranquilíssima, tá? Então, a única coisa que vocês vão fazer durante a semana são umas 5 atividades aí de extensão rural, 5 a 10 atividades, acredito que é só 5, de extensão rural, para a gente poder finalizar o semestre, tá? Para poder estar avaliando vocês. E aí, pessoal, né, dia 28 a gente vai fazer a complementação da nossa aula teórica, prática, a campo. Eu vou passar a lista agora, vou disponibilizar todos os materiais que eu devo para vocês. E aí, pessoal, vocês podem ficar tranquilo com relação à prova. Outra coisa que eu queria falar com vocês, estágio. Assim que vocês entrarem de férias, eu entro de férias também, tá? Aí o estágio, ele para, porque eu não dá, né, pessoal? A gente andar para mim atender um aluno ou 2, tudo mais. Aí eu faço isso por e-mail. Só que cabe o bom conhecimento que todos nós merecemos descanso aí. E aí também eu entro de férias nesse período, tá? Vocês entram de férias, eu entro de férias. Aí, quem não correu atrás de estágio, quem não arrumou documentação de estágio, vai arrumar só ano que vem. Eu dou início ao estágio de vocês só ano que vem, tá bom? Quem ainda está estudando pode ficar tranquilo. Quem forma agora, se quer diploma, né? Aí vocês não vão fazer igual os outros alunos, tá, pessoal? Vocês que formam agora. Demora 1 ano para pedir o documento de estágio. Quando pede, quer que manda o certificado ontem, era para ontem. Não funciona assim. Nós temos prazos para poder fazer a emissão do certificado. Eu vou lançar, né? Por exemplo, se teve um aluno que trouxe primeiro que você, ele vai ser lançado primeiro, né? E é tudo assim, nesse parâmetro. Não é que eu vou falar, nossa, esse aluno já formou há muito tempo, eu vou lançar ele na frente. Não é assim, não. Comigo o negócio não é bagunçado, tá? Eu tô passando essas informaçõezinhas para vocês poderem passar para frente e preocupar com o estágio de vocês, porque ele é uma disciplina como qualquer outra, tá? A única diferença é que é carga horária, 240 horas. Aí também vocês não ficam doidos, pistolados, para poder fazer estágio, qualquer coisa. Não, pessoal, procura o estágio que vai garantir o emprego de vocês, né? Também não sonha, eu vou trabalhar lá na Nideira, vou fazer um estágio lá, né? Se me aceitam fazer um estágio obrigatório, eu vou ser contratado, eles têm que ter obrigação de me contratar. Não funciona assim, tá bom? Então, desde já, pessoal, eu agradeço vocês. Boas avaliações. Qualquer dúvida, nós estaremos à disposição. Nas férias, vocês vão ter ótimo descanso. Se Deus quiser, início de ano nós vamos voltar a nos ver, né, com as precauções, mas tudo conforme aí que o povo passar para nós. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Ô, Ciro, eu queria uma opinião sua. Pode falar. Em termos seguinte, igual você falou sobre o estágio. Uhum. Tá, você fez a colocação sobre assim, a pessoa sempre procurar um estágio com calma e naquela área onde vai ser realmente que possa dar o garantir, né? Uhum. Tá. Só que aí eu quero te fazer uma pergunta, até mesmo assim, eu quero a sua opinião. Em termos, eu conheço a pessoa que ele está disposta a, assim, se eu pretender fazer estágio com ele. Sim. Na fazenda. Uhum. Só que talvez não seja aquela coisa que eu possa, que vai ser uma coisa contínua para me garantir serviço. Uhum. Mas para o meu conhecimento, para meu aprendizado, vai influenciar bastante. E aí, o que você diz, assim, nem só para mim, mas aos outros demais? Que às vezes já acontece que possa ter alguém também que tem isso também. Certo. A título de conhecimento, se eu fosse você, ficava. Mas trabalha lá, aprende, vê o que ele tem para te passar e vai lá. A título de estágio, se não é uma coisa que você quer levar para o seu diploma, não faça, tá? Então, se você quer para conhecimento, vai. Se não quer, não faça. Por exemplo, eu posso muito bem trabalhar igual o Rafael. O Rafael sai dando tiro para tudo quanto é lado. Inclusive, ele está na sala. Ele sai dando tiro para tudo quanto é lado, para aprender. Ele já fez o estágio e tudo mais. Falta me entregar os papéis, que eu não sei quando é que ele vai entregar.
Mas na hora que ele entregar os papéis, ainda ele está fazendo outros estágios. Para o rapaz, é estágio. O rapaz vai garantir, vai fazer o seguro dele, porém é sem documentação nenhuma. Mas isso é entre você e a empresa. Não usa nome de instituições. Eu mesmo já fiz isso, tá? Não, é como se fosse um trabalho de graça. Entendeu, Natal? Então isso é bom para título de conhecimento, mas se é uma coisa que você não quer levar para o seu diploma, no papel, não faça com toda a documentação. Ok, obrigado. Beleza? Certo, pessoal? Até mais, tchau. Eu tô desmiolado de fome, com sono, tenho que pegar a estrada, tá? Desde já a gente vai comunicando pelo WhatsApp, assim que finalizar as provas, eu falo os alunos que estão de recuperação e desmancho o grupo, tudo bem? Até mais, pessoal. Até mais.